Então, como o Gibson já falou, meu nome é Eliane Barbosa. Eu sou professora na Unilab, que é uma universidade federal que fica no Ceará. E ela também tem campus na Bahia. E eu hoje me divido entre Ceará e a Bahia, né? Eu sou do Rio. Eu sou de Niterói. E já morei um pouquinho também aqui em São Paulo, porque eu fiz meu doutorado aqui. E, então, é isso a meu respeito. E eu estudei, na minha tese de doutorado, eu acho que no Brasil, tese é sempre de doutorado, né? Eu estudei na minha tese analisei um programa do Ministério Público do Trabalho que visava levar as organizações a incluírem pessoas negras contratarem, promoverem pessoas negras. Era um objetivo parecido com esse do Pacto. Foi um programa que foi elaborado em 2005, a partir de uma demanda do qual é o nome dele? Adame, é um advogado, militante, ativista social. E Adame é do Rio de Janeiro. Ele provocou o Ministério Público do Trabalho, denunciando a ausência de pessoas negras no mundo do trabalho. O Ministério Público avaliou, o Ministério Público Federal, compreendeu que sim, e criou o Programa de Promoção da Igualdade de Oportunidade para Todos, que eu avaliei na minha tese. O programa malogrou, não deu certo, mas eu fico feliz em ter o pacto, né, que, mesmo sem conhecer o programa deixou alguns pequenos frutos aqui em São Paulo, com as instituições financeiras, os bancos privados. Mas, no geral, ele malogrou, ele não deu certo. E agora, alguns anos depois, nasce aí o pacto, que tem esse mesmo objetivo, mas aí não como uma ação, uma política pública, né, que era aquela desenhada pelo Ministério Público, mas como uma iniciativa do setor privado, o que é bastante interessante, né, visto que, embora o problema da desigualdade racial seja um problema público, a solução dele, necessariamente, não vai depender apenas do setor público. A gente tem o setor privado aí como um agente, né, como um ator importante para o enfrentamento. Eu não falo aqui em solução do problema, tá? Eu falo para o enfrentamento dessa questão que não é recente, é uma questão secular. E é uma questão que atinge não apenas o Brasil, mas quase todos os países do mundo que receberam, né, que foram, a partir do século XV, colonizados pela Europa. Então, esse é um problema que a gente encontra no Brasil, a gente encontra nos Estados Unidos, a gente encontra na França, em maior ou menor grau, cada um com uma feição. Mas encontramos, inclusive, em países africanos, né, que foram colonizados por europeus e que entendem que também a branquitude é um valor maior do que a negritude. Isso acontece mesmo em países de África. Não sei eu que falo isso, eu também falo isso como estudiosa do tema, mas aí a gente tem inúmeros estudos. Aí, não sei se a gente tem inúmeros, as pessoas não falam muito. Eu sou das poucas, inclusive, que falo. Sim, mas eu tenho alunos africanos na minha sala e a gente conversa e é muito parecido, com nuances, com a concretização em cada país, como aqui no Brasil, né? A concretização em cada estado pode ser um pouco diferente, porém é fruto de um mesmo problema social. Então, eu vou aqui falar com vocês sobre ação afirmativa. O que é ação afirmativa, né, gente? Primeiro, o Gibson me falou para falar sobre ações afirmativas de equidade racial. Então, eu começo contextualizando. Isso é um roteiro, eu sou professora, né? Eu faço roteiro, assim, de aula, vocês não precisam disso. A ação afirmativa, ela é uma ação, é um tipo de solução proposta para resolução, para enfrentamento de problemas sociais, tá? Então, ela vai se destinar, assim, a parte da população, ao grupo populacional discriminado. No nosso caso, a gente está falando da política da desigualdade racial.
Então, esse grupo social, né, discriminado é a população negra, que, de fato, né, está aí longe do trabalho, daquele trabalho, assim, vou falar, o trabalho mais procurado, o mais desejado pela sociedade. Aí a gente vai chamar de trabalhos, tem um nome que me foge à cabeça, né? Mas ok, no decorrer vai aparecer aqui, tá, gente? Então, a população negra ficou longe desse mundo do trabalho e a ação afirmativa visa corrigir esse problema. Geralmente, quando há um grupo discriminado, ele pode enfrentar a discriminação de várias formas. O grupo, então, a população negra pode enfrentar a discriminação, que é deixar de receber um tratamento assim que é dispensado a outro grupo, que é considerado grupo preferencial. A população negra recebe um tratamento diferente daquele que é dispensado ao grupo dos brancos no que diz respeito ao mundo do trabalho. Não apenas, né, gente? Nós sabemos disso, mas aqui eu trato do mundo do trabalho, tá? E a gente não tem tempo para fazer um parecer sobre tudo, vamos focar no mundo do trabalho. Então, a população negra recebe um tratamento diferente, específico, vis-à-vis a população branca. Tá? E esse tratamento diferente que ela recebe não é diferenciado, que se fosse diferenciado seria melhor, né? Mas não é. É um tratamento diferente, é um maltrato, de fato. E esse maltrato não se dá de modo direto, no geral, no mais das vezes. Ele se dá de forma indireta. É difícil a gente conseguir, assim, ingressar com uma ação em juízo contra uma empresa que deixou de contratar uma pessoa negra. Porque como eu vou provar que houve racismo? Vai ser a palavra do que entende que sofreu racismo contra a palavra, ou que sofreu racismo não, né? Que sofreu discriminação racial. Racismo e discriminação racial são questões diferentes, teoricamente, daqui a pouco eu vou explicar. E vocês também já devem todos aqui saber, mas faz parte do meu roteiro aqui também falar um pouco sobre isso. Então, é uma discriminação racial indireta. E a ação afirmativa visa, de fato, alcançar essa pessoa que sofreu a discriminação racial indireta. A ação punitiva, que também faz parte desse pacote de soluções, ela é uma ação que se interessa ao agressor. É no caso de haver uma discriminação racial direta. A gente consegue identificar o agressor. Então, a gente consegue, então, ter uma ação punitiva. O pacto, naquele pacote de ações afirmativas, ele inclui esses 3 tipos de ação. E ele chama os 3 de ação afirmativa. O outro grupo de ação que a gente tem ali são as ações valorizativas. Elas alcançam o grupo de pessoas, aliás, ela alcança o conjunto da sociedade. É o tipo de ação pública ou privada que visa alterar a forma negativa pela qual a sociedade vê o grupo discriminado. Isso é uma ação valorizativa e ela se aplica ao conjunto da sociedade. Então, as ações afirmativas se aplicam ao conjunto das pessoas que são discriminadas, as ações punitivas ao conjunto daquelas que, quando a gente pode identificar, né, praticaram o ato de discriminação, são os atores, né, desse ato de discriminação, e a ação valorizativa as ações valorizativas se destinam ao conjunto da população e tem o fim de alterar a imagem negativa daquele grupo discriminado. Naquelas 5, a gente vai ver no final, as 5 assim, grupos de ações afirmativas que o pacto propõe, são todas essas aí que estão ali representadas, tá bom? Agora eu voltei, né? Não tem, o professor é difícil, a gente gosta de andar, de falar. Ação afirmativa, pressupostos iniciais para a ação afirmativa, assim, pressupostos iniciais gerais, o que se espera de uma organização pública ou privada, ou do setor público em si, quando ele vai adotar a ação afirmativa. O primeiro que vai acontecer é que ele vai oferecer tratamento diferente a grupos de pessoas diferentes. Injusto seria tratar pessoas diferentes da mesma forma. É uma coisa que a gente ouve sempre, é um argumento que a gente usa sempre, né? Mas esse aí é um pressuposto, não tem como fazer ação afirmativa se não oferecer tratamentos diferenciados aos certos grupos sociais, os grupos sociais discriminados. E daqui a pouquinho eu vou chegar como aconteceu essa discriminação, né? No caso também geral,
para as empresas, setor público, para todo mundo, oferecer tratamento privilegiado aos grupos discriminados, né, que é um complemento do primeiro. O segundo está lá escrito, é teórico mesmo, né, é o filósofo John Rawls. No âmbito das empresas, oferecer letramento racial assim, às pessoas da alta hierarquia e assumir responsabilidade com o desenvolvimento de colaboradores negros. Então, na sociedade brasileira, até muito recentemente, era muito comum a gente, se não ouvir diretamente o que eu vou falar agora, receber mensagens nessa direção do que eu vou afirmar, daqui a pouco eu vou afirmar a frase, né? Quase todo mundo, a partir dos 40 anos, ouviam isso, indiretamente ou diretamente. Hoje, os meus estudantes de 20 e poucos anos não têm mais essa compreensão. Eles não escutam mais isso da sociedade. Mas nós, eu particularmente, né, que tenho lá mais de 40, e quem aqui estiver com mais de 40, tinha a impressão que a gente ouvia da sociedade o seguinte: olha, no Brasil, a gente não tem brancos. No Brasil, a gente não tem negros. No Brasil, somos todos brasileiros. A gente não ouvia isso de uma forma ou de outra? Hoje, os meus estudantes não ouvem mais. Eu fiquei encantada quando estudantes brancos, fazendo a disciplina que eu ministro lá na Unilab, como é que é o nome? Relações de raça e gênero nas organizações, estudando com afinco, apresentando seminários lindos, estudantes brancos. Na minha época, isso nunca aconteceria, né? E eles querendo lutar contra a discriminação, eles falando abertamente as palavras, estudantes negros, uma coisa linda, gente, o que está acontecendo com o Brasil. Então, é isso, né? Então, oferecer letramento racial. Parte das pessoas que contratam nas empresas hoje receberam a mesma educação que eu recebi. São pessoas da minha idade, mais ou menos, um pouquinho mais novas do que eu. Eu pareço ter menos idade do que eu tenho, bem menos. Então, as pessoas são mais novas do que eu, assim, têm 40 anos, elas, né? Eu tenho mais. E elas ouviram o mesmo mantra que eu ouvi. E tem gente mais velha, tem gente da minha idade, tem gente mais velha do que eu. Essa gente não são os meus estudantes de hoje. Eles foram pessoas como a gente, que ouviram de algum lugar que no Brasil não tem racismo, nós somos todos brasileiros, né? Então, as pessoas fazem letramento com essas pessoas, especialmente com aquelas da alta hierarquia, porque são elas que decidem. É com a organização toda. Mas se tiver de partir de algum lugar, que a gente parta da alta hierarquia, especialmente pessoal de recrutamento, seleção, pessoal de marketing, que trabalha com a imagem da empresa, isso é super importante. Assumir a responsabilidade com o desenvolvimento de colaboradores e colaboradoras negros, pessoas, trabalhadores, né, negros e negras, pessoas negras. E a gente vai entender por que a empresa precisa assumir isso como pressuposto, de que ela tem assumir essa responsabilidade. Quando eu falar do histórico da desigualdade racial, a gente vai compreender isso melhor, embora eu entenda também que tem muita gente aqui que já passa essa discussão, tá, gente? Agora, eu ia falar, pode passar, Gui. Gente, e que história é essa, né? Porque se a desigualdade, se a ação afirmativa, ela... Eu não botei aqui, não, gente, o conceito de ação afirmativa, né? Pode deixar, de vez em quando eu posso sentar, para eu não fugir muito dele, até para não esquecer que tem ele aqui. Eu estou na frente de vocês? Não, né? Bom. Esse é o melhor lugar. Estou bem, né? Então, ótimo. Então, gente, a ação afirmativa é isso aqui, ó, é considerado ação afirmativa todo programa público ou privado que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social e historicamente desfavorecido. É social e historicamente, falta um E ali no meio, desfavorecido. E que história é essa, né? Por que historicamente desfavorecido? Bom, essa história começou, e eu não vou contá-la toda para vocês, embora eu adoro contá-la, é que a gente não tem tempo. O Gibson não me deu toda a tarde, né, para ficar com vocês. Só me deu 40 minutos.
Então, essa história começa muito cedo, né? A partir de 1400 e pouco, século XV, gente. E olha quanta gente negra veio para o Brasil. Só deixei as setinhas para vocês entenderem. De todo mundo que saiu da África, né? Entre o século XVI e o século XIX, olha o contingente que veio para o Brasil. É muita gente, né? Ali pela seta, dá para a gente ver isso. E por que eu falo que ela é uma história assim, secular mesmo, né? Olha essa bula papal aí, de 1452. Eu acho que ela vale a pena lê-la, né? Outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, missão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos árabes e pagãos e outros infiéis inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Essa era, então, a permissão papal aí, quando Portugal saiu, resolveu, né, foi o primeiro país da Europa, né, a resolver enveredar aí mar adentro, e chegou aqui na América, mas Portugal e toda a Europa não invadiu apenas o Brasil. Portugal e toda a Europa não invadiram apenas o Brasil. Invadiram, de fato, todos os continentes do mundo. A partir daí, né, foi passando o tempo, e a Ásia, a África, a América. E a ideia era, de fato, branquear todo mundo. Né? Na América, eles quase conseguiram isso, nas Américas. Nossos indígenas são hoje 0,3% da população brasileira. Eu falo alguma coisa com vocês? Então, o projeto de extinção ele foi quase efetuado nas Américas. Em África, isso não aconteceu. Porque hoje, na América, nós temos aqui descendentes de europeus e descendentes dos povos africanos que foram para cá trazidos, capturados e trazidos para cá. E os originários da terra, quase todos, se foram, né? Ou se foram assim, né? Foram exterminados. E, para falar tudo isso, a gente precisa ver aqui como o Brasil se preparou para a abolição da escravatura, daquele grande contingente de pessoas negras que estavam aqui no início, lá no final, ou no meado do século XVIII. Bom, desde 1500 e pouco, né, 1400 e pouco, que o Américo chegou lá, mas aqui no Brasil, 1500, aqui nessa terra que veio a ser chamada Brasil, 1500, a gente teve aquele sistema das Seis Marias, lembra? Todo mundo estuda isso no colégio. Seis Marias dividiu as terras, vieram representantes portugueses e se implementaram aqui nas terras para povoar o continente, para povoar essa região. Esse sistema das Seis Marias, ele ficou vigente até início do século XIX. Então, até início do século XIX. Entre esse final do sistema das Seis Marias até o avançar do século XIX, quem se apossasse numa terra no Brasil podia ali viver. Não sei se era proprietário, não sei qual era o nome que se dava para esse instituto, mas a pessoa se instalava ali, constituía, cuidava daquela terra. Em 1845, foi a primeira lei proibindo o tráfico africano no Atlântico. E, então, era a Inglaterra, né, assim, forçando uma série de motivos econômicos e sociais que a história conta para a gente, e aqui eu não posso me estender. A Inglaterra, então, mandou, assim, proibiu mesmo o tráfico negreiro, e o Brasil começou a se preparar para a abolição da escravatura. Uma das primeiras medidas foi criar a Lei de Terras. Só poderiam ser obtidas através de compras. Era um documento. Então, abolida a escravidão, essas pessoas negras vão para algum lugar. Mas em nenhuma terra eles podem entrar. Eles não podem ser donos de terra. Foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo brasileiro. Né? Na Guerra do Paraguai, os historiadores falam, a gente perdeu 2/5 da população negra. Eram ainda escravos, escravizados. Não eram humanos, mas foram para a guerra. E a ideia é que eles lá morreriam. Era para acabar mesmo, era extermínio da população negra, porque o Brasil não queria abolir a escravatura e ficar um país negro, ele queria ficar um país branco. Depois, a lei de vadiagem, 1888, eu esqueço de botar 88 ali, né? Que foi a abolição, entre várias, 10 milhões de aspas.
E depois, em 1890, a lei da vadiagem, então, houve a abolição da escravatura, mas aí essa pessoa preta não podia ir para terra nenhuma, porque não tinha documento da terra, e também não podia ficar circulando na cidade, porque senão era vadio. Para onde a gente ia, né, gente? E aí, em 1890, decreto 528, lei da imigração. Agora a gente não quer mais ser um país preto, seremos um país branco. O Brasil não quer mais ser preto. E os escravos vão morrer. Eles morrerão. Não sou eu que estou falando isso, tá, gente? Eu sou um livro de história. Eles morrerão e a gente vai ser um país branco, vamos trazer os imigrantes. Trouxeram os imigrantes. Os senhores lá das terras, muito acostumados a tratar mal os escravos, maltrataram também essa primeira leva de imigrantes. De modo que a Europa quis deixar de mandar os imigrantes para cá. Especialmente 2 países mandaram mais imigrantes para o Brasil, Itália e Alemanha. E a razão foi porque foram os últimos 2 países a se constituírem enquanto Estado-nação. Ao se constituírem enquanto Estado-nação, eram países agrários até então, um em 1170, outro em 1871, perto da abolição, né? Então, quando eles se constituíram enquanto Estado-nação, passaram a ter empresas, indústrias, né? E aí era pouca mão de obra, vis-à-vis aquela mão de obra da agricultura, certo? Então, eles queriam mandar o povo dele para outros países, para a América, que estava crescendo, nos Estados Unidos, Brasil, países da América de língua espanhola, né? E aí, esses imigrantes que chegaram aqui reclamaram, e eles não gostaram, eles ficaram, a Inglaterra não, né? Mas a Europa ficou sabendo que eles eram maltratados. E aí, em 1811, ele fez uma lei. Aí o Brasil criou outra lei para os imigrantes. Agora eles iam tratar bem os imigrantes, nós brasileiros. A gente ia fazer o seguinte para os imigrantes. O decreto 9081 tem na internet, todo mundo pode achar. Previa gratuidade de passagem de navio para os imigrantes, né? Alimentação, serviço médico, assentamento em colônias com escolas técnicas, escolas exclusivas para os filhos dos imigrantes, terras gratuitas para os estrangeiros que se casassem com o povo nativo, até para tentar clarear esse país preto e indígena, né? Aí tinha terra gratuita, quem se casasse, né? Terras para comprar com preços módicos para os que não quisessem se casar, gêneros de primeira necessidade, sementes, ferramentas agrícolas a preços de custo, ajuda de custo, passagem de volta, caso, com tudo isso aí, eles quisessem ainda assim regressar para a Europa. Gente, o que é isso aqui, se não ação afirmativa? O que é isso aqui, se não ação afirmativa para os filhos dos imigrantes? Então, os imigrantes chegaram aqui pobres, era aquele pessoal que saiu da agricultura, sem estar acostumados com as organizações, né, com a indústria. Porém, eles tinham uma vantagem vis-à-vis ao cidadão negro, né? Ao cidadão não, né? Aos ex-escravizados. A gente não era cidadão. E eles conheciam o sistema capitalista. Já estava lá na terra deles antes do que aqui no Brasil. Então, eles já tinham essa lógica da acumulação, do trabalhar para guardar. Nós, os negros brasileiros, tínhamos também outras vantagens ante a esses europeus. Nós sabíamos a língua portuguesa, já estávamos acostumados com o clima. E todos os 2 grupos, imigrantes e negros brasileiros, eram iguais no que diz respeito a habilidades técnicas. Todos agricultores. Bom, e aí a gente vê, gente, que houve um projeto político, né, mesmo para o branqueamento do país. Isso em 1911. A gente viu a primeira lei em 1890, a segunda em 1911. E olha o que a gente vê aqui na inauguração do novo Ministério da Educação e da Saúde em 1938, quase na metade do século passado, né? Aconteceu assim, era um ministério novo, o Ministério da Educação e da Saúde, e ia haver uma inauguração de um prédio que está lá no Rio de Janeiro, é o edifício Capanema. A gente conhece, a gente é do Rio. Um prédio lindo até hoje. E o nome do ministro era Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e da Saúde. Ele, então, para aquele momento áureo da vida do Brasil, né, que era a inauguração desse ministério, ele contratou um escultor, o mais famoso da época, para fazer uma escultura. E o nome da escultura era O Homem Brasileiro. Então, e aquilo era o momento clímax da festa. Então, o prédio foi feito, a escultura foi feita, estava lá a escultura tapada de um pano preto para um momento glorioso da festa, né? Vamos já aqui ver a escultura do famoso
artista, o homem brasileiro, obrigado, o famoso escultor, o homem brasileiro. Aí chegou a hora, aí tiraram, né, destaparam. Quando destaparam aquela escultura, era um homem caboclo, assim, preto das matas, né? E aí os cientistas estavam todos lá, os cientistas as pessoas eminentes do Brasil, né? Os cientistas estavam todos de pleno acordo. Edgar Roquette Pinto, diretor do Museu Nacional de Antropologia, desaconselhou as escolhas de quaisquer tipos raciais que, em sua opinião, mais cedo ou mais tarde, desapareceriam. Somos nós, negros, né? Em vez disso, a figura deveria ser branca, de expressão mediterrânea, para apresentar o fenótipo para o qual a evolução morfológica das raças, né, a morfológica dos outros tipos raciais do Brasil, tendia. O jurista Francisco Oliveira Viana concordou, replicando que a escultura deveria refletir não só os tipos brancoides, resultantes da evolução arianizante dos nossos mestiços, como também representantes de todas as raças europeias aqui afluentes, sejam colonos aqui fixados ou os descendentes deles. Juvenil Rocha Braz, professor da Escola de Medicina do Rio de Janeiro, concordou que, embora nenhum tipo final houvesse emergido do caldeamento das raças, a figura deveria ser branca. O homem brasileiro é um homem branco. Bom, só falei isso para vocês, que eu não posso falar muito da história, mas eu acho que esses recortes aqui traduzem um pouco para a gente, né? Então, quais são os efeitos, gente, dessa discriminação que a população negra vem sofrendo ao longo desses séculos em terra brasileira? Né? A gente tem os efeitos diretos, que são aqueles efeitos que se aplicam assim, às pessoas que sofreram a discriminação. Se eu, por exemplo, for buscar um trabalho e não me entregam, não me oferecem aquela oportunidade de trabalho porque eu sou uma pessoa negra, é uma discriminação direta, concordam? Mas essa discriminação direta, ela deixa efeitos indiretos na minha vida. Porque se eu não acesso ao trabalho, eu não posso estudar inglês, eu não posso viajar, os meus filhos também não poderão. Né? Agora, vocês imaginam esses efeitos acumulados na história? Esses são os efeitos indiretos, né? Acumulados na minha trajetória e na trajetória dos meus descendentes, dos descendentes das pessoas negras. Né? E aí, o Midra Gunar, que é um economista, ele propõe essa figura aqui, de ciclo das causas cumulativas. Então, o baixo acesso à educação, ele só trata de educação e trabalho, tá? O Gunar só trata disso, mas a gente pode estender esse gráfico, essa figura para outras áreas. Né? Então, baixo acesso à educação, dificuldades no setor de trabalho bem remunerado, mais baixo poder aquisitivo, menor possibilidade de cuidar da saúde, mas não só da saúde, né, gente? Numa sociedade capitalista, o baixo poder aquisitivo impede quase de viver, né, gente? Quase. Não tudo, que a gente é forte. A gente é forte, mas impede muita coisa. Impede quase tudo. Menor possibilidade de cuidar da saúde, maior dificuldade de se manter empregado. A ideia aqui do Gunar é que educação e saúde são dois bens necessários, tá? Porque a educação te possibilita você se ver no mundo enquanto pessoa e trabalhar também. Aí é uma coisa assim, como eu posso falar, direto, é a sua transformação enquanto ser humano, é o seu desenvolvimento humano. E aplicado, que não é bem essa palavra, mas assim que é... Bom, esqueci a palavra. Bom, é instrumental. Instrumentalmente te possibilita trabalhar, instrumentalmente. Mas diretamente te habilita enquanto ser humano. A educação é algo muito importante. E o trabalho é algo também importante. E a saúde é algo que te impede de trabalhar. É por isso que o Gunnar Midral só fala da saúde. Porque você, sem saúde, você não trabalha. Tá? É essa a ideia. Mas aí, essa aqui é a figura que o Gunnar Midral ele dá, e quase todo mundo fala sobre isso. Assim, o Hasenbalg com o Vale Silva, quando estuda a questão racial no Brasil, são sociólogos, né? O próprio Florestan Fernandes, que foi aqui falado agora mesmo pelo Lucas, e todos os grandes sociólogos e tal tratam disso aqui, né? Dos efeitos acumulados da desigualdade
na vida do grupo discriminado. Eu estou propondo, e aí sou euzinha aqui, né? Eu proponho a gente imaginar os efeitos acumulados na vida dos que não foram discriminados, né? A gente viu que a gente começou com dois grupos muito iguais, dois grupos de agricultores brancos, que estavam na Europa, e agricultores negros, que estavam no Brasil. Mas os europeus, como a gente viu lá no Decreto de 2011, em 1911, eles receberam acesso à educação, escola para os filhos deles, escolas técnicas, né? Receberam acesso à terra, acesso à educação, facilidade em obter trabalho bem remunerado, mais poder aquisitivo. Aí eu ampliei, né, o mais poder aquisitivo. De fato, eu acho que a educação também tem que ser ampliada. O meu gráfico já está instrumental, eu vou ter que melhorá-lo. Então, maior possibilidade de cuidar da saúde, obter capital social e cultural, acumulação de patrimônio, terra, né? Mas aqui também o gráfico da saúde tem que ser ampliado, né? Que a gente tem que botar aquela abordagem do desenvolvimento humano. Então, eu lá estou bem trabalhando isso, escrevendo alguma coisa sobre isso. Maior facilidade de ser empregado. Então, isso aqui é o gráfico do acúmulo das vantagens. Aquele outro era o acúmulo de desvantagens. Então, se aquele grupo estava inicialmente num caminho tão parecido lá em 1911 ou 1880, como estão eles hoje apartados, né? O grupo negro que acumulou desvantagem e o grupo dos brancos que acumularam, o grupo que acumulou vantagem. O que resultou de tudo aquilo? Resultou em indicadores que eu nem vou mostrar para vocês, porque vocês conhecem. Eu só fiz um recorte aqui para botar como exemplo, mas o meu tempo é pouco. Mas a desigualdade em tudo quanto é lugar, as pessoas negras na educação, no trabalho, violência, direito à vida, em todas as áreas da vida e sociedade, nós, os negros, estamos em desvantagem. Na área cultural, nós somos um povo de grande criatividade. Todos os povos são criativos. Eu penso que os brancos também são, nós negros também somos, a riqueza em tudo quanto é lugar. Porém, nós também somos. Só que não somos reconhecidos como eles, né? Aí, mercado de trabalho, como é que está a situação de todo mundo, que vocês já conhecem. E como o meu tempo é pouco, você pode me ajudar, Gibson, a me falar quando faltam alguns minutos? Quantos minutos eu tenho? Tenho só 15, tá vendo? Isso aqui é um gráfico que eu proponho, que eu acho que é assim que a sociedade brasileira meio que se comporta, né, gente? Aquele primeiro triângulo ali, ou retângulo é melhor, né? Não é um triângulo, é um retângulo. Ele representa, assim, essa igualdade formal proposta pela nossa Constituição e proclamada por todos aqueles, né, e aquelas pessoas que acham que a ação afirmativa é mimimi, negócio de desigualdade racial, negócio de desigualdade de gênero, isso é coisa para quem não tem o que fazer, né? Então, esse gráfico representa essa ideia da igualdade formal. Todos somos iguais, todos somos brasileiros. Na segunda ali, a gente vê que eu entendo, é assim que eu vejo a sociedade brasileira, né? Que a gente tem ali uma clivagem. Mulheres brancas e homens brancos estão numa hierarquia maior do que mulheres negras e homens negros. E ali dividindo os homens brancos, embora as mulheres brancas sejam um grupo com maior educação, mais qualificado formalmente na sociedade brasileira, elas não estão no topo da organização. A gente vê que há uma clivagem, que há recorte, há discriminação, né? E lá embaixo estamos as mulheres negras. Tá bom? Aqui, as pessoas vão se hierarquizar aí a partir da sua classe social, se há deficiência visível, deficiência visível ou não, redes sociais, né? Redes sociais que eu digo assim, não sei se o nome era rede, capital, eu não gosto desse nome, mas ok. Capital social, relações, relacionamento, rede de relacionamento. Como quebrar essa desigualdade, né? O problema é um problema apenas público, o problema da desigualdade racial no mundo do trabalho é um problema apenas público? É um problema público. É um problema público. Mas quem vai dar conta disso não é apenas o setor... É um problema público, porque, apesar de afetar os indivíduos, é tanta gente desigualdade que afeta o social. Né? Então, é um problema público. Mas será que é apenas o setor público que vão dar conta disso? Como fizeram os Estados Unidos? Não vou falar sobre isso, porque não vai dar tempo, né? Mas é uma história interessante, o que os Estados Unidos fizeram para vencer isso. Vencer não, né, gente? Para
enfrentar, não vencer, tão longe de vencer, e está tudo muito pior hoje. Isso na década de 60 a 70 que eu estou falando, tá, gente? Mas que os efeitos perduram nas empresas até hoje. Não tanto como era lá, mas, em parte, perduram, no que diz respeito à questão racial. Implementação afirmativa, fizeram alguma coisa parecida com o que nós estamos fazendo aqui hoje, o pacto. Bom, foi mais ou menos isso que ele fez. Isso foi importante para as empresas? Foi, e para a sociedade também, porque criou-se um ambiente institucional e organizacional diferente. Construíram-se novos discursos para tratar das desigualdades raciais. E isso trouxe um ganho muito grande, que embora os programas de ação afirmativa tenham sido descontinuados lá no início da década de 80, até hoje a gente vê alguns frutos. Por quê? Porque mudou a cultura da empresa. Então, a nossa luta aqui hoje, né, com o pacto, o nosso objetivo é, de fato, alterar a cultura das empresas, a forma de pensar, a forma de ver o mundo. Se a gente conseguir isso, a gente ganha, a gente tem aí uma ação assim, do pacto, né, como efetiva. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. Foram 12 anos de implementação firme. Depois foi descontinuada, mas alguns efeitos se perduram até hoje. Aí, em 2016, eu propus, aí eu falo disso aqui, mas eu acho melhor falar do pacto. Como enfrentar? O pacto é um instrumento para a gente enfrentar. O pacto de promoção da equidade racial é um instrumento para a gente enfrentar as desigualdades raciais. Obrigada. O pacto é um instrumento para a gente enfrentar, repetir, as desigualdades raciais. Tá bom, gente? Porque o pacto, olha, eu tinha proposto isso aqui em 2016, porque um texto do Instituto Ethos, que eu escrevi, eu acho que avaliando aquele perfil social de raça e gêneros organizados das 500 maiores empresas. Eu estava naquele projeto e escrevi uma avaliação do resultado do campo daquela pesquisa de 2015, e a obra foi publicada em 2016. Eu sugeri que as empresas deveriam criar uma ação específica, e eu penso que isso aqui se aplica para o pacto também. Criar uma comissão específica, isso aqui é uma das ações que está lá prevista o Pacto pela Igualdade Racial, de promoção da equidade racial. Ele prevê 5 grupos de políticas de ação afirmativa. E aqui, nesses grupos de políticas de ação afirmativa prevista pelo Pacto, tem tanto ações afirmativas, essencialmente falando, como ações valorizativas e também ações punitivas. O pacto não tem, as empresas não têm assim como punir, mas tem como ouvir quem sofreu a agressão e oferecer ao agressor, caso ele consiga ser identificado, né, o tratamento que ela julgar aí conveniente. Então, os 5 grupos de ação afirmativa que o pacto propõe são os seguintes. Depois eu vou voltar lá naquela minha sugestão, só para a gente poder já falar um pouquinho do pacto, né? E tem tudo a ver com aquilo lá também. Primeiro grupo de ações afirmativas, políticas de recursos humanos e de contratação, também seleção, recrutamento, com foco no aumento de equidade racial. Então, para essa política, a Associação de Promoção da Equidade Racial, como o Gibson falou agora mesmo, está aí já trabalhando para liberar um banco de talentos para as organizações que vierem a assinar o termo, né, a pactuar, né, com a associação em favor da equidade racial. Então, políticas de recrutamento de pessoas, de contratação de pessoas, né? O segundo grupo de ações assim, incentivadas pela associação, pelo pacto, são as ações com os parceiros, né, com a sua rede, não é rede, é cadeia, né, de fornecedores, distribuidores. O terceiro tipo de ações são a adoção de práticas administrativas e projetos de mudança cultural, que tem a ver com as ações valorizativas. O quarto, estabelecimento de objetivos, indicadores e métricas, que eu vou voltar lá no meu planozinho para falar sobre isso também. E a quinta é canais de denúncia, que tem a ver com a discriminação direta, no caso de que, se houver uma discriminação direta,
quem sofreu a discriminação tem um canal para denúncia, né? Isso, então, são as ações propostas pelo pacto. E eu vou ver como aquele meu esqueminha, de alguma forma, já contemplava isso. Ó, criar uma comissão específica, desenhar um plano de ação, criar indicadores. Uma das ações do pacto específica, né, um daqueles grupos, é a criação de indicadores para acompanhar, né? Implementar o plano, monitorar e avaliar por meio dos indicadores e dar visibilidade ao plano. Tem aqui, eu acho que o Gibson depois vai liberar para eles, né, Gibson, esses slides aqui, então nem se preocupem, tá? Tem ali a bibliografia, dá para vocês localizarem quase tudo pela internet, inclusive. Então, primeiro, aqui eu falei que uma das formas de enfrentar, de fato, eu acho que hoje disponível é o pacto. É evidente que as empresas, deliberadamente, já tem empresas fazendo isso, né? Não são muitas, né, Gibson? Mas já tem empresas que chegam já adiantadas em seus processos, ou seja, já tinham começado a adotar essas ações mesmo antes da existência do pacto. São muitas as empresas nesse lugar? Não, mas existem. Algumas empresas hoje podem resolver fazer isso sem assinar o pacto? Podem. Mas a gente quer fazer junto com elas, né? E então o pacto é uma forma da gente tá dando assim enfrentamento a essas desigualdades que hoje se mostram no mundo do trabalho. Primeiros passos na implementação. O que é importante na implementação de ações afirmativas para o desenvolvimento no mundo do trabalho, né? Quais assim, são passos importantes? Eu vou sentar, porque eu falei que ia sentar, daqui a pouco eu acabo, não sentei. Manter uma ficha cadastral, gente, atualizada das pessoas, completa, assim, com identificação de gênero, raça. É evidente que as pessoas podem não querer se autodeclarar e dar todos os dados, mas fazer um esforço no sentido de sensibilizar os colaboradores a entregar esses dados. Isso é importante para o levantamento estatístico, para a empresa e para o país mesmo, né? Até para a empresa poder dar continuidade ao trabalho dela de ação afirmativa. Oferecer, identificar os cargos e carreiras em que as pessoas estão, pessoas negras e pessoas brancas, onde elas estão. E problematizar isso com os gestores, naquela parte do letramento racial, leva isso para os gestores, leva isso para as pessoas lá da hierarquia, lá do topo da hierarquia, trabalhe sobre isso com ela, problematize isso com essas pessoas. Oferecer letramento racial, já falei sobre isso. Adotar medidas para o enfrentamento de vieses cognitivos, vieses inconscientes. Isso é uma coisa importante, me pediram para eu falar um pouco sobre isso, né, os vieses inconscientes. Essa ideia dos vieses inconscientes, deve ter psicólogos aqui? Ou psicóloga? Tem. Não temos um psicólogo. Bom, mas algumas pessoas, como Eduardo, provavelmente, já trabalha com isso, vão entender mais do que isso do que eu. Mas eu sei que essa ideia dos vieses inconscientes, ele vem dessa lógica aí do Freud, de que nós temos uma parte da nossa consciência, assim, do nosso lugar de que a gente sabe que a gente é um ser. Uma parte dessa ela é consciente, que é a menor parte. E as impressões das nossas almas, desde o início da nossa vida, assim, as relações que a gente estabelece com o mundo, com outras pessoas, com os pais, o tratamento que recebemos, traumas, geralmente essas impressões do mundo, sem palavras, são registradas no nosso inconsciente. E esse inconsciente, segundo Freud, né, ele é a maior parte, é como se fosse um iceberg. A parte consciente é o pedacinho de cima do iceberg, o inconsciente é a parte maior. É ele que informa a nossa ação. O Freud sugere que que por meio assim de psicoterapia, né, do Freud, acho que é psicoterapia, psicanálise, a gente consegue tirar mais e mais coisas desse inconsciente. E quanto mais a gente tiver do inconsciente no plano consciente, melhor pessoa nós seremos. Essa é a ideia da psicanálise. Quanto mais a gente tirar os traumas do inconsciente, as impressões, identificar por quê, o que ficou registrado da minha relação com a minha mãe, da minha relação com a minha primeira escola, com a minha primeira professora, quanto mais esses eventos desabrocharem,
melhor pessoa nós seremos. Pessoas mais íntegras, pessoas menos problemáticas, eu ia falar, menos inconsistentes, tá bom? E por que isso? Porque essa parte do inconsciente, embora ela seja assim, esteja submergida, ela não aparece, ela é a maior. E é ela que informa, segundo Freud e outros psicólogos, psiquiatras e psicólogos que estudam essa questão, ela que informa a maior parte do nosso comportamento. E quanto mais distante o nosso consciente tiver do inconsciente, mais contraditórios seremos enquanto pessoas. A gente vai terminar agindo do mundo, mas sem perceber por que agimos, sem ter consciência do que fazemos. Sabe assim, um tipo de pessoa que consegue identificar um problema e consegue identificar a responsabilidade, ele vai chamar de culpa do outro nesse problema, mas ele não consegue se ver ali. Ele não consegue entender que ele participou daquele processo. É porque porque o inconsciente está muito guardadinho, não foi trabalhado. Então, esses vieses inconscientes vêm daí. A gente é levado a agir a partir de impressões, conhecimentos, relacionamentos que ficaram registrados no nosso inconsciente. E mesmo sem querer, isso vem à tona em todos os momentos da vida. E em momentos chaves também. Então, no momento em que eu estou contratando pessoas, eu posso preferir pessoas brancas ao invés de negras, não é porque eu discrimino contra as pessoas negras. Eu não queria, inclusive eu tenho amigos negros, eu adotei uma filha negra, eu tenho tudo negro, mas aí eu contrato branco. Por que será? Por que eu tendo a entender que a pessoa branca, por que eu tendo a compreender, mesmo se eu refletir sobre isso? Porque a pessoa não reflete. O inconsciente é justamente a parte não refletida, que informa a nossa ação pesadamente. Por que quando eu ouço a branquitude, o branco é melhor, é mais inteligente, é mais bonito, é mais ético, é mais atlético do que o preto. O preto ele é dado ao samba, samba é bom, né? Quem não gosta de samba, né, gente? Bom sujeito, não é. Não, o sujeito não é. Mas, assim, ele é dado apenas às festas, às bebetices, às guloseimas, ele não gosta, ele é preguiçoso, ele é Se eu falo isso assim, a pessoa não imagina. Somos todos iguais. Todos somos inteligentes, todos somos... Não é porque isso é verdade. Mas no inconsciente tem impressões sobre a pessoa negra, que na hora-chave ali da contratar vai se manifestar, não tem como. Tá? Então, trabalhar esses viéses cognitivos, esses viéses inconscientes, como é que a gente trabalha isso? Conversando sobre isso. A psicanálise, o que é? Lembra da psicanálise, como é que é? Deita o sujeito que está sendo avaliado e o psicanalista fica sentado, ouvindo, o sujeito fala. Então, é oferecer oportunidade de fala para tratar dessas questões, problematizar, discutir. Então, quando eu falo letramento racial, isso não é um ponto na vida da empresa. Isso é uma continuidade, é um processo. Quando a gente fala em letramento racial, é porque eu já fiz ano passado. Ano passado eu fiz letramento. Aí, esse ano, eu quero fazer o quê? Vamos fazer uma festa. Não é isso. Letramento racial é da vida. É constantemente, é provocar aquele grupo constantemente sobre esses pontos. Então, assim, para as organizações consultoras, né, se a gente consegue mesmo entender que essa ideia, se o que eu estou falando aqui faz sentido, vai ter trabalho para sempre, sabe, Gibson? E diversificar as fontes provedoras de talento, como a gente vai ter aqui o banco de dados. Eu acho que uma outra coisa importante para a gente fazer, aí eu vou finalizar, tenho 5 minutos, eu já passei 5. Obrigada, estou finalizando. Isso é ótimo. A gente vai finalizar aqui agora mesmo, gente, e eu acho importante a gente compreender, está na moda a gente falar em diversidade, gestão da diversidade e tal, mas a gente precisa compreender que cada grupo desses considerados diversos, porque assim, o que é o diverso, o que é o não diverso, né? O diverso somos nós, os negros, as pessoas com deficiências, né, as mulheres brancas, e os homens brancos é o padrão, né? Quando a gente fala disso, é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com essa interpretação, e também entender que cada um desses grupos, os tidos como diversos, eles encontram desafios diferentes numa organização. Tá? Então, as pessoas... Quero mudar aqui. Aqui. As pessoas
negras, a barreira que separa brancos e negros numa organização, ela é muito forte. Nessa figurinha aqui, eu coloquei como aquela primeira linha vermelha do segundo retângulo que está ali. Está vendo? O segundo retângulo, da esquerda para a direita? Desigualdade categórica estruturante de nível 1. Ela é estrutural. A gente não ouve o racismo estrutural? Ela é estrutural e ela é estruturante. Ela é estrutural e ela leva tudo a ficar como ela. É mais ou menos assim. Então, se a gente duvidar, a gente tem um Brasil só de brancos. E nós, os negros, falta nenhuma faríamos. Ela é uma barreira que segmenta mesmo. Segmenta mesmo. Tem que ter esse cuidado. É possível que uma organização seja de excelência técnica, não de excelência humana, mas de excelência técnica totalmente branca. É possível que uma empresa de excelência técnica totalmente negra, não é a regra que a gente vê no Brasil. A gente vê totalmente branca, né? Mas é possível isso acontecer, porque, assim, a Simone de Beauvoir falou isso de uma forma muito interessante. Eu vou acabar, Gibson. Vou acabar. Que se um dia as mulheres brancas, os homens, os judeus acordarem e resolverem matar todas as pessoas brancas, eles podem fazer isso. Mata todo mundo branco, só fica judeu no mundo. Se um dia nós, os negros, resolvermos matar todo mundo branco, a gente pode fazer isso. Mata todo mundo branco, fica todo mundo só negro. As mulheres brancas nunca podem fazer isso. Há entre esses dois grupos, homens brancos e mulheres brancas, uma relação de complementariedade. Eles casam entre si. As mulheres brancas são as mães dos homens brancos, eles são os pais das meninas brancas. Há ali uma relação de simbiose, aquilo ali se mistura. Então, essa não é uma barreira que segmenta. É uma barreira que hierarquiza. Então, tanto é verdade que as mulheres brancas são um grupo mais bem qualificado, e elas não estão no topo das organizações. É como se os homens brancos falassem, podem entrar aí nas organizações, podem ficar por aqui com a gente, só não vão mandar na gente, que aí já é demais, né? Mas podem ficar aqui com a gente, não tem nenhum problema. Com os negros, eles não falam isso. Não podem entrar e ficar aqui com a gente, só não vão mandar na gente. Nem entra aqui, não põe o teu pé. É o que muita gente tem, é o que você tem vontade, eu não sei, né, gente? Mas parece, porque a empresa é completamente branca. Então, é uma barreira que segmenta. O que a gente faz para vencer isso? É preciso pensar em ações de sensibilização para trabalhar com essa gente. Isso é uma verdade. A empresa pode ser totalmente branca e tecnicamente, humanamente, zero. Mas tecnicamente, ok. Então, tende a segmentar. O que a gente faz para mudar essa realidade? Não sei se a gente muda, mas para trabalhar com esse fato. Então, o grupo diverso chamado negro tende a ficar segmentado. O grupo diverso chamado mulher branca tende a ficar nas baixas, não nem nas baixas, mas ela fica no médio e baixo, né? Médio escalão e baixo. Tende a não ir para o alto. As pessoas com deficiência, se a deficiência não for visível, são bem-vindas para atingir aquela cota das pessoas com deficiência. As que têm deficiência visível têm problemas. O que fazer para superar isso? Para trabalhar com diversidade, né? As pessoas LGBTQIA+. As que são assim, lésbicas ou gays e continuam com a identidade de gênero muito próxima a seu sexo de nascença, têm menos problemas do que as pessoas que têm uma identidade de gênero diferente daquela do seu sexo de nascença, mulher ou homem. Os trans têm no mundo do trabalho, às vezes, mais problemas do que as pessoas negras. Então, a gente tem que estar atento a essa forma, né, que eu chamei aqui, e também eu estou escrevendo, eu com o Pedro Aguerre, meu amigo que estava aqui hoje, a gente está escrevendo um texto sobre isso, sobre os perfis da discriminação para os grupos diferentes de pessoas minorizadas. Tá bom? Então, acho que era isso. Já falei aqui dessa. E aí eu deixei alguma coisa a mais para vocês nos slides, que é racismo. Tem 2 slides. Aí a questão de racismo para o Silvio Almeida, que é do livro Racismo Estrutural, um resumo assim, um apanhado. E a diferença entre preconceito, estereótipo e discriminação, mas isso é só um bônus para quem ficar com os slides. É isso, Gibson. Vamos lá, vamos às perguntas, né, do tema. Eu acho que esse é o tema mais comum do grupo,
do coletivo que está aqui. Eu vou trazer logo uma pergunta do pessoal que está no virtual, Eliane. Na sua visão, quais foram as principais causas práticas para a falta de oportunidade da população negra pós-abolição? Falta de interesse, políticas falhas, a própria discriminação racial, enfim. Eu particularmente, nem tenho uma opinião minha sobre isso. Eu tenho, assim, o que os historiadores nos dizem, né? Eles dizem, como eu falei para vocês aqui no início, que houve um projeto político de branqueamento do Brasil. Então, a população negra, a população branca, a população imigrante chegou da Europa naquele momento, as pessoas negras que saíram da escravidão estavam no mesmo patamar de qualificação profissional. Desejo de trabalhar, todos os dois grupos também tinham, mas o Estado brasileiro não quis que um grupo assumisse esse lugar de trabalhador assalariado no Brasil e trouxe, literalmente falando, porque financiou a vinda deles, o grupo de brancos europeus para assumir esse lugar. Então, foi um projeto político e não falta de habilitação do grupo de pessoas negras. Kerrison. Desculpe, Gibson. Kerrison é lá da Unilab. Confundiu, né? Bom, a segunda pergunta questiona o seguinte: as empresas que estão se comprometendo com a questão do ESG racial têm levantado a bandeira da necessidade de dados mais seguros em relação à autodeclaração, à autoafirmação de cor. A gente sabe que a questão do censo é uma pendência ainda muito discutida e nem todas as empresas concordam em fazer recenseamento, já que a gente tem um instrumento público, que é a RAIS, para levantamento das informações. O que é que você sugere em relação a principais políticas afirmativas ou as que devem ser tratadas com prioridade para essas organizações? O recenseamento, em teoria, deve ser a primeira? Se pelo recenseamento, por outro meio, essa identificação da sua composição populacional é imprescindível para ele poder tomar as decisões que ele julgar necessário. É uma identificação não apenas da raça, gênero daquela pessoa, mas também do lugar que ela ocupa na organização, esse casamento, né? É o primeiro passo para ele poder agir. Assim, em tese, é esse o primeiro passo. Mas, na prática, grande parte das organizações já sabem que elas não têm pessoas negras nos lugares de poder. Então, também já pode começar contratando as pessoas negras para ocupar alguns espaços de poder, né? E aí a gente sabe que a gente tem, entre o grupo de negros, pessoas pretas, que são as pessoas negras mais retintas, e pessoas pardas, que são pessoas negras menos retintas. É interessante começar contratando pessoas desses dois grupos e também dando uma atenção ao grupo de pretos, que termina no mundo do trabalho sendo mais preterido do que os pardos. Legal. Fazendo uma correção aqui, a gente usou o termo os trans e o correto seria as pessoas trans. Então, perdão. E já entrando nesse gancho, um dos pilares do pacto também é a criação de canais de denúncia, não só em relação à questão de raça, mas também de gênero. Como que você entende que as empresas poderiam fortalecer essas políticas? Porque eu entendo, e a gente tem ouvido isso das empresas com que a gente vem conversado, que talvez seja uma das pontas mais frágeis e o próprio colaborador negro não se sente à vontade de usar esses canais quando esse canal está disponível. De que maneira a gente pode fortalecer a confiança do colaborador negro, entendendo que essa empresa, de fato, é uma empresa comprometida com essa transformação? Obrigada, pergunta ótima. Também todas as perguntas estão sendo boas, gente. Então, a gente compreende que criar o canal é um ato pontual. Em algum momento da história, a organização criou o canal. Mas isso não é um ato necessário, mas não é suficiente para levar as pessoas a irem lá e reclamar e usar aquele canal, né? Para usar esse canal, para levar, incentivar os colaboradores, as colaboradoras a usarem esse canal, as empresas precisam sensibilizar. Sensibilizar no sentido de oferecer confiança, é um trabalho gradual e contínuo também. Isso tem que transformar a cultura da organização. Não adianta ter o canal lá aberto e o empregado, o trabalhador sabe, a trabalhadora sabe que não vai adiantar nada ele falar,
que a empresa não tem seriedade, que a pessoa que está por trás desse canal, que faz a gestão desse canal, não é sensível para essa questão, é uma obrigação, é um protocolo. Então, não deve ser como adotado, né, ou criado um tipo desse canal, como um protocolo, é uma política. E aí a empresa precisa incentivar, mostrar o calor, mudar a sua cultura, sabe, o Gibson? É um trabalho contínuo. Talvez, os primeiros anos que esse canal for criado, é normal que seja esse gargalo. A pessoa é discriminada, sabe disso, mas aquele canal tem que continuar ali criado. E a empresa fazendo trabalhos para mostrar que é séria aquela questão, sabe? Não é criar e esperar uma rápida adesão. Esse trabalho de mudança de cultura não é um trabalho assim, imediato, não é um trabalho imediatista. É um trabalho de mudar, visão de mudar, é educacional. A educação requer tempo. Legal. Isso também já faz uma outra ponte, né? O protocolo, inicialmente, quando lançado, levantou algumas questões. Talvez a mais polêmica delas seja que a gente defendesse a demissão dos colaboradores brancos para a contratação dos quadros negros e fazendo com que as empresas pudessem ter um índice, um indicador mais saudável. A gente deixa isso claro várias vezes em várias passagens do paper executivo, de todos os outros documentos. A gente tem uma rica biblioteca disponível, inclusive, no site para vocês. E essa não é a ideia de ação afirmativa. Então, como é, Eliane, que as empresas podem passar para os seus colaboradores, inclusive agora para o quadro de colaboradores brancos, de que isso não é uma ação afirmativa, né? Que a ação afirmativa é uma construção conjunta coletiva? Então, isso é preciso falar bastante, né, gente? As novas posições que se abrem nas empresas, preferência devem ser dadas, aquelas que estão no pacto, né? Aquelas que estão assim, voltadas à promoção da equidade racial, preferências devem ser dadas a grupo de pessoas negras. Mas isso não significa, isso em hipótese alguma significa mandar pessoas brancas irem embora. Isso não é ação afirmativa, né, gente? Mandar é para as novas oportunidades. Aí vai se perguntar, tá, mas aí os brancos que também vêm procurar. Bom, a ação afirmativa, como eu falei no início, implica essa compreensão. A gente compreende que, socialmente, a ação afirmativa não é algo que privilegia pessoas, mas o efeito dela é social e é no grupo das pessoas discriminadas. Tem que se pensar enquanto grupo. Há no Brasil, diferentemente do que se pensava há alguns anos atrás, grupo de pessoas brancas e grupo de pessoas negras. A gente tem que ver que esse grupo de pessoas negras está menos representado em algumas instâncias. E a gente quer colocar a representação deles lá, né? Para isso, vai sacrificar alguns indivíduos brancos, não que estão no poder, aqueles que não que estão nos cargos, né, mas aqueles que vão procurar trabalho. Entre negros e brancos, pessoas negras, pessoas brancas que vão buscar trabalho, preferência será dada às pessoas brancas. Se a gente entender como efeito como um fenômeno coletivo, a gente entende que aquele indivíduo branco, ele tem uma rede social, ele tem recursos econômicos. O trabalho é um bem social, precioso para todo ser humano. O trabalho ele tem um valor que é direto, assim, humano, de benefício de desenvolvimento humano, e tem um valor instrumental, que é o valor de conseguir recursos para a sobrevivência numa sociedade capitalista. Esse humano do trabalho é necessário para toda a coletividade dos indivíduos. O indivíduo branco que não consegue esse trabalho remunerado, se ele vem de uma classe social mais privilegiada, por exemplo, do que as pessoas negras no geral, ele pode conseguir outras formas de trabalho, como os negros estão hoje. A maior parte dos trabalhos não remunerados estão com as pessoas negras. Pode ficar com as pessoas brancas. Existe uma regra que estabeleça que primeiro a empresa precisa estar consolidada em ações afirmativas para entrar no campo de investimento social privado, ou esses dois pilares podem caminhar em conjunto? Eu penso, e assim, conhecendo bem a proposta do pacto, né, Gibson, que não apenas podem, mas até deveriam caminhar em conjunto, os dois, né? Por quê? Porque a empresa pode dispensar recursos, ela faz isso, né, para investimentos sociais privados, uma boa parte das grandes empresas,
e esse recurso pode ser direcionado para aqueles programas, né, previstos no pacto, recursos para organizações que trabalham com educação, trabalho, direitos humanos, cujo público beneficiário é o público negro, em sua maioria, no percentual maior do que o da sociedade, né, da região que aquela organização está implementada. Então, assim, o investimento social privado e a ação afirmativa são duas faces de uma mesma moeda, né? É a organização olhando para si e consertando, organizando-se, assim, se estruturando para a igualdade, para a promoção da igualdade racial internamente, e outra, ela perceber que, como esse é um mal que atinge o conjunto da sociedade, também investir em ações sociais que privilegiem grupo de pessoas negras em educação e saúde e tudo mais. Tá bom? Obrigado, Eliane. Mais uma vez, uma grande aula aí de ações afirmativas.